aqui é o quarto exemplo resolvido. Esse exemplo eu coloquei para que a gente possa utilizar numa mesma questão os dois tipos de calor: calor sensível, variação de temperatura, e o calor latente, mudança de fase. A questão ela fala assim: ó, considere o bloco de gelo de massa 300 gramas, massa 300, a uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. Aqui eu tenho o calor latente de fusão, LF, que é quando passa do sólido para o líquido, que é 80. Tem o Czinho, que é o calor específico do gelo, e o Czinho também da água, do gelo e da água, porque ela vai ter a fase do gelo e vai ter a fase da água. A gente vai calcular a quantidade de calor que deve ser fornecida, ou seja, que deve ser absorvida para que esse bloco de gelo passe de menos 20 graus Celsius até chegar a uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, eu dividi a questão em fases. A primeira fase é quando ele vai sair de menos 20 graus Celsius e vai chegar até zero. Por que zero? Porque de menos 20 até zero, ele não há mudança de fase. Ele é sólido, ele só vai ser líquido acima de zero. Então, aqui vai haver apenas uma variação da temperatura. Então, portanto, o calor vai ser um calor sensível, que é MC delta T. O que a gente vai calcular, a quantidade de calor necessária para elevar essa temperatura, a massa que é de 300. Como aqui ainda é gelo, eu uso o calor específico do gelo, 0,5. E a variação de temperatura, que é de quanto? De 0 até menos 20, que vai dar 20. Então, eu vou multiplicar 300 vezes 0,5 vezes 20, que vai dar 3.000 calorias na primeira fase. A segunda fase, ele já está a zero, certo? Então, quando ele atinge zero, o que acontece? Ele muda de estado físico, né? Ele passa do estado sólido para o líquido. Então, ocorre o quê? A fusão. Então, houve mudança de estado físico, o calor é o calor latente, QML. Então, Q, chamei de Q2 porque eu vou ter como fase 2. M é a massa, que é a mesma 300. E o L, que é o calor de fusão, que é 80. Tá aqui, ó, calor de fusão 80. Aí, 300 vezes 80, 24.000 calorias, né? Então, ele recebe essa quantidade de calor para mudar do sólido para o líquido. E aí, a última fase, lembra que a gente ainda tá aqui, ó, em zero. Eu quero chegar até quanto? Até 50. Aí, coloquei aqui como terceira fase, certo? Então, aqui eu tenho, ó, depois da fusão, vai aumentar, né? De 0 até 50, né? De 0 até 50 também não vai, ele já vai estar líquido, não vai mudar de estado, né? Só vai mudar depois, né? Em 100, como a gente viu lá anteriormente. Então, aqui, variação de temperatura, aqui macete novamente. Então, aqui, a massa é 300, o calor específico agora já é líquido, né? Da água líquida, que é 1, e a variação de temperatura, que é de 50 a 0, que dá 50. Então, vou multiplicar 300 vezes 1 vezes 50, que dá 15.000, ok? Então, no total, a quantidade de calor para ele passar de menos 20 até 50 vai ser 3.000, que é o Q1, 24.000, que é o Q2, e 15.000, que é o Q3. Somando tudo, dá um total de 42.000 calorias, ou 42 quilocalorias. É essa a quantidade necessária que ele precisa absorver para sair de menos 20, de uma temperatura de menos 20, e chegar a uma temperatura de 50, certo? Aí, agora, com vocês, façam aí os exercícios de fixação. Qualquer dúvida, vocês tiram no plantão, certo?